Nós estamos numa série de estudos sobre a lei de Deus, indo agora para a nossa sexta aula, e já mencionamos aqui ao longo dessas aulas anteriores os 10 mandamentos. Se você acompanhou esses estudos anteriores, você me ouviu dizer que os 10 mandamentos, eles são o resumo da lei moral. E se você viu e ouviu a aula sobre a lei moral, sabe o que ela é. Esses dois conceitos, a ideia de lei moral e do resumo da lei moral, eles são básicos para nós quando nós vamos estudar os 10 mandamentos. Nós precisamos, portanto, voltar um pouquinho aqui, talvez, e recapitular. Nós já dissemos logo de início, nas primeiras aulas, que a lei de Deus não é um conceito único. Há vários conceitos de lei na Bíblia. E que nós devemos ter cuidado cada vez que o termo lei aparece. Mas há um sentido na Bíblia em que a lei é vista como a lei total, a lei absoluta, a lei final, que engloba todas as coisas, aquela lei que o Criador estabeleceu para a sua criação, que nós chamamos, portanto, damos o nome de lei moral. Não é um nome que aparece na Bíblia, mas é um nome que nós damos para este conceito da lei que transcende tempos e épocas, que não é relativa a contextos e não se aplica de modo apenas específico a uma situação. Esta lei moral de Deus, ela é o desejo de Deus para todos nós, todos os homens, em todas as épocas. É o que Deus quer, é o modo de vida santa, pura e reta para Deus, para todas as épocas. Na semana passada ou na aula anterior, nós falamos sobre os propósitos pelos quais a lei foi dada, os propósitos que Deus deu a lei a nós. E o primeiro propósito que Deus deu a lei a nós é para ser um caminho de retidão. Então a lei não foi dada como um obstáculo para a nossa queda, nem foi dada após a queda como uma maneira de restringir o pecado. Em primeiro lugar, ela foi dada, e antes de todo o pecado, como um reflexo do Deus santo, puro e justo, porque a lei é boa, e aquele que segue a lei, ele se dará melhor. Aquele que segue a lei, ele terá melhores resultados. Ele terá um coração mais puro, mais reto, sua vida será diferente. Isso, evidentemente, dentro de uma normalidade. É claro que há circunstâncias e situações extenuantes em que mesmo os justos, seguindo a lei, serão massacrados. E essa é a realidade da maldade nesta vida e do viver debaixo de um mundo de pecado. Entretanto, dentro dos critérios naturais de Deus, toda a lei, quando cumprida, traz um resultado de excelência, porque ela foi dada para ser um caminho de retidão. Ela é um reflexo do próprio Deus, que é santo, puro e bom. Esta lei, ela foi manifesta ao homem de diversas maneiras. Ela foi manifesta ao homem já no Éden, quando Deus dá ao homem alguns mandamentos. Ela foi manifesta depois, quando Deus faz um pacto com Noé, e Deus, ele explica ou explicita um pouco mais esta lei, estabelece alguns critérios. E esta lei foi plenamente manifesta então, ela foi plenamente manifesta foi abertamente manifesta, A lei moral de Deus, ela foi abertamente manifesta e aplicada na lei que Deus deu a Moisés no Sinai. Então, aquela lei que Deus deu a Moisés no Sinai, ela é a expressão daquela época, para aquele povo, para o conhecimento bíblico que eles tinham, o conhecimento revelatório de Deus, revelacional de Deus para aquela época. Ela era a aplicação
mais elevada desta lei moral. Então Deus deu estatutos, princípios, pelos quais o povo deveria viver e nos quais deveria se basear. E assim, então, o povo da antiga aliança deveria seguir esta lei como um caminho de retidão. A lei da antiga aliança, nós já falamos, frisamos, tenho batido nisso e vou repetir outras vezes, ela nunca foi dada como um meio para a salvação. Ela foi dada como um meio para conduzir o povo, naquela época, ao modo de agradar a Deus, de servi-lo, de retidão e de vida, mas não como um meio de salvação. De modo, então, que a lei moral, que foi expressa em várias vezes e que continua a ser expressa hoje, ela foi dada na lei de Moisés, e em toda a lei de Moisés, que está cheia de preceitos religiosos, cerimoniais, como a circuncisão, como o sacrifício, como os ritos de purificação, toda esta lei cerimonial, junta à lei civil, que era o modo como os juízes deveriam julgar causas em Israel, questões de como se deveria julgar alguém acusado de um crime. Toda esta lei civil e esta lei cerimonial, elas eram a expressão da lei moral aplicada, portanto, a Israel naquela época. Mas no meio de toda esta lei civil e cerimonial, Deus explicitou, Deus deixou ali 10 mandamentos. Deus deu ao povo o resumo daquilo que ele queria, a essência de tudo aquilo ali, registrado em 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, eles estão registrados em 2 textos da Bíblia. O primeiro deles está em Êxodo 20 e o segundo deles está em Deuteronômio 5. Então, lá em Êxodo 20, que é a primeira vez que esses mandamentos aparecem na Bíblia, o povo de Deus havia saído do Egito, atravessado o Mar Vermelho, caminhado pelo deserto e agora estava no pé do Monte Sinai. E Deus então chama Moisés. O texto bíblico diz que era o 3º mês já da saída dos filhos de Deus da terra do Egito. No primeiro dia desse mês eles chegaram no Monte Sinai, vindo então de Refidim, e se acamparam naquela campina que estava no pé do Monte Sinai. Moisés então chama os anciãos, reúne, dá algumas instruções, e o versículo de número 16 do capítulo 19 de Êxodo diz que ao amanhecer do 3º dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que o povo que estava no arraial se estremeceu. O monte, diz o versículo 18, fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Versículo 20 de Êxodo 19. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte Sinai. Moisés subiu. Então, Deus, no 3º dia do 3º mês, após a sua saída do Monte Sinai, o povo vê uma cena terrível, uma cena que não inspirou neles nenhum tipo de admiração positiva, que eles se aproximassem para ver ou algo do tipo. Não era algo que gerou a sua curiosidade, que estimulou a sua curiosidade, mas o seu medo. O monte tremeu, um barulho terrível vinha dele, um estrondo muito grande, e o monte fumegava. Nós podemos comparar isso com aquelas cenas e imagens de um vulcão em erupção, né? Imagine isso. Aqui, evidentemente, sem haver a larva saindo, mas imagine aquele tremor e o barulho, e no topo do monte fogo e uma densa nuvem que fecha, de modo que o povo tremeu, e Deus então chamou Moisés
para o Monte Sinai. E ali o Moisés esteve com o Senhor no Monte Sinai. E lá no alto do Monte Sinai, o Senhor Deus instruiu a Moisés nas diversas leis. Deus deu a Moisés diversas leis. E ele mandou posteriormente que Moisés escrevesse isso em papiro, né? Em papel, em pergaminho, ou num outro meio que ele tivesse ali, escrevendo todas aquelas leis que Deus havia dado a Moisés, que regulavam o cerimonial, que regulavam a vida civil de Israel. Porém, os 10 mandamentos o Senhor Deus deu a Moisés de uma maneira diferente. Os 10 mandamentos Deus deu a Moisés, a Bíblia diz, em 2 tábuas de pedra. 2 tábuas de pedra. O Senhor Deus escreveu, portanto, esses 10 mandamentos. A Escritura diz que eles vieram do próprio Deus. Foi Deus que escreveu neles, que entalhou nesta pedra os 10 mandamentos e deu a Moisés, de modo que quando Moisés desce do monte, ele desce já segurando estas duas pedras. Nós não sabemos exatamente como eram estas pedras, nós não as temos, elas se perderam, mas nós podemos ter uma ideia de mais ou menos como elas eram, e daqui a pouco eu vou mostrar uma tentativa de fazer uma réplica destas pedras para os irmãos. De qualquer maneira, elas não eram assim algo demasiadamente pesado nem grande, porque Moisés já era um homem idoso, e embora forte, mas que podia carregá-las. E nelas estavam escritas então os 10 mandamentos do Senhor, que são registrados então em Êxodo 20, assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Eu li então Êxodo 20, do versículo 3 ao versículo de número 17, os 10 mandamentos do Senhor registrados aqui na lei de Êxodo. Só estou olhando aqui a mensagem, irmãos, em caso alguém está dizendo, pastor, não está aparecendo nada, desapareceu tudo aqui, não tem nada. Então, só para confirmar, o sinal aqui aparece que está tudo bem, tudo certo, nós vamos continuar. Se cair ou tiver algum problema, fique tranquilo, porque ao mesmo tempo que eu estou transmitindo, eu estou gravando também, como eu já fiz com outros. Então, se der quebra, cair ou tiver algum problema, assim que terminar, eu tento logo editar esse vídeo, né, que está sendo gravado, e colocar lá em seguida disponível para os irmãos. Então não se preocupe se ele cair, tá bom? Então, estes
Então, esses 10 mandamentos, eles foram dados a Moisés em 2 tábuas de pedra que ele trouxe consigo quando desceu o monte. As 2 tábuas de pedra originais, Moisés quebrou-as. Quando ele desceu e viu a idolatria do povo adorando o bezerro de ouro, ele quebrou as 2 tábuas de pedra, né? Ele jogou no chão, arremessou. E depois ele teve um segundo encontro com Deus e Deus deu a ele outras tábuas de pedra. Essas tábuas de pedra, elas foram colocadas dentro da Arca da Aliança. E elas se mantiveram ali dentro da Arca da Aliança por séculos. Nós não sabemos qual foi o fim delas. Nós não sabemos realmente qual foi o fim delas. Nós não temos, evidentemente, nenhum resquício dessas tábuas de pedra, desses mandamentos, mas o que nós acreditamos é que possivelmente elas permaneceram dentro da Arca da Aliança até que Jerusalém foi tomada no ano 586. Possivelmente foi isso que aconteceu. Quando Jerusalém foi tomada e a Arca da Aliança, né, o templo invadido, completamente incendiado, destruído, e a Arca da Aliança com os tesouros do templo foram tomados, possivelmente as tábuas de pedra de Moisés, né, que tinham os 10 mandamentos, foram também levadas ali naquela ocasião, e tanto a Arca da Aliança quanto as tábuas de pedra, dentro da Arca da Aliança estava o cajado de Moisés, aquele que ele tirou o povo do Egito, as tábuas de pedra e um jarro, né, com o maná do deserto. Esses 3 símbolos estavam ali dentro, símbolos do cuidado de Deus, da direção de Deus, da manutenção, né, da provisão diária de Deus, da lei de Deus, a direção de Deus estavam ali dentro da Arca da Aliança, que era uma caixa, né, vamos assim dizer, de mais ou menos 1 metro por 2 metros, né, isso a grosso modo, e ela tinha uma tampa onde haviam 2 querubins, né, que se tocavam com mãos estendidas, um de cada lado, e ela era carregada por meio de varais, né, de sarrafos, de paus, como queira dizer, atravessados, né, um varal atravessado, um homem carregava na frente e o outro homem atrás, né, de cada lado, 4 homens carregavam a Arca da Aliança, onde ficavam então as tábuas de pedra. Hoje, o que nós temos são manuscritos. E o manuscrito mais antigo que nós temos é esse manuscrito aqui, ó. Esse manuscrito aqui é chamado manuscrito All Souls, manuscrito Todas as Almas. Ele tem um nome, né, uma designação bastante específica, né, 4QDTN, mas esse manuscrito foi apresentado há poucos anos atrás, se não me engano, 2012, descoberto por alguns pesquisadores israelitas, lá nos arquivos de Israel, dos vários manuscritos que eles acharam, eles encontraram este. Este é um manuscrito que data provavelmente de ali entre o ano 30 antes de Cristo ao ano 1º. E este é então o manuscrito mais antigo de Êxodo 20 que nós temos, e ele está guardado em Israel. Não é colocado em exposição porque ele não pode ser exposto ao sol ou à luminosidade, né, por causa da decomposição, mas no Museu de Antiguidades lá de Israel há uma réplica. Se algum dia você for a Israel e tiver essa oportunidade, você vai ver uma réplica desse texto. Ele está evidentemente decomposto, mas as suas letras podem ser vistas com muita precisão, e eles podem ser vistos com muita precisão. Eu acabei de receber aqui uma informação de que o som está ruim. Então, irmãos, só um instantinho, eu vou tentar dar uma olhada ali na interface e no som e eu já retorno.
estou com o microfone aqui em cima para esconder dos irmãos, né? Que agora vocês descobriram aí. Vamos ver se assim melhora. Vamos ver se assim temos uma captação melhor. Aproveito aqui para agradecer o irmão Moisés, viu? Que me deu uma grande ajuda aqui em colocar tudo isso aqui de uma maneira que estivesse mais adequada. Moisés deu uma ajuda para mim essa semana, fizemos vários testes e tal, e finalmente chegamos a essa organização que está aqui. Depois de muitas horas, muito esforço aí, chegamos a essa organização. Moisés nos ajudou. Um abraço, Moisés. Muito obrigado aqui. Então, retornando aqui à nossa aula, alguns irmãos estão mandando aqui mensagem, falando que o som está bom aqui. Outros irmãos estão falando que o som está bom. Moisés, o som está bom. Aqui o som tá bom. Então tá bom. Vamos seguir aí aqui. Então, irmãos, este é o manuscrito mais esse é o manuscrito mais antigo que nós temos, e ele data do ano mais ou menos, vamos dizer, do nascimento de Jesus. Quando as tábuas de pedra foram dadas a Moisés, lá no Sinai, o povo ainda não havia entrado na terra da promessa, estava indo para ela. E esta data aproximada, aí mais ou menos, arredondando, nós vamos arredondar, é de 1500 a.C. Então, esse manuscrito é de 2000 anos atrás, e as tábuas foram dadas há 3500 anos atrás. Alguns teólogos estudiosos têm tentado fazer uma réplica de como seriam essas tábuas de pedra, de como seriam essas tábuas de Moisés. E lá na cidade de Houston, nos Estados Unidos, há uma biblioteca teológica que funciona também como um museu, e tem vários artefatos da Bíblia, tem moedas da época do Senhor Jesus, há alguns manuscritos também, vasos antigos, objetos da vida antiga. E lá nesse museu em Houston, eles fizeram uma espécie de uma cópia das tábuas de pedra. Eles pegaram pedra, que se eu não me engano é basalto, que é daquela região de onde acha-se que era o Monte Sinai, porque nós não sabemos, inclusive, onde é o Monte Sinai, não se tem certeza de onde é o Monte Sinai, existem várias teorias, existem alguns montes prováveis, existe um monte onde é tradição, que é o monte bem no sul da península do Sinai, onde inclusive é um mosteiro de Santa Catarina, já muito, muito antigo, de muitos séculos, mas há outros montes que são, na verdade, mais prováveis que sejam o Monte Sinai, mas nós não temos certeza onde era o Monte Sinai. De qualquer maneira, estudando a geologia ali daquela região e as pedras da região, foi utilizado um tipo de pedra bastante parecido com aquele antigo, e foi-se, então, inscrito neles os 10 mandamentos, numa escrita hebraica bastante antiga. Eu acho que os irmãos não conseguem ver aqui, a imagem deve estar bem distante, mas há uma diferença muito grande entre este hebraico aqui, que é um hebraico antigo, numa versão mais antiga, para este aqui, que é o mais novo, né, dos manuscritos, né? Há uma diferença entre ele, porque a língua ela se desenvolve, né? Ela vai se adaptando. Né, os caracteres, né, as letras, o modo de escrever as letras, ela vai com o tempo se adaptando, e principalmente quando se passa da escrita em pedra, né, aqui ou em tabletes, ou para escrita com tinta e papel, os caracteres eles vão mudando, mas nada muda
em termos de o número de palavras, o número de letras, o texto, ele é integral. O que muda é o formato das letras, mas o texto é o mesmo e ali está. E esse é, assim, só uma comparação destes dois materiais. Por que, então, que nós temos lá em Moisés, por que 2 tábuas? Essa é uma questão bastante interessante. E por que não apenas uma tábua? Por que nós temos lá 2 tábuas? Não poderia tudo estar em uma única tábua? Não, Deus não poderia ter dado uma única tábua? Poderia. Mas o Senhor Deus sempre trabalhou, principalmente na Antiga Aliança, com auxílios visuais, com símbolos visíveis de coisas que Ele queria ensinar para o seu povo. E é por isso que o Senhor Deus deu 2 tábuas, né? Voltando àquela imagem anterior, nós temos... Vamos ver aqui. 2 tábuas. 2 tábuas. Nós chamamos primeira tábua e segunda tábua. E elas estão realmente divididas em 2 partes porque elas simbolizam 2 grupos de leis. Nos 10 mandamentos, não há... Nós dividimos, né, nós categorizamos lá dentro dos 10 mandamentos, não nós, mas já eles antigamente o faziam, em 2 grupos de leis. O primeiro grupo de lei tem 4 mandamentos. E o segundo grupo de lei tem 6 mandamentos. Então, nós temos 4 e 6 mandamentos. 4 mandamentos na primeira tábua. E 6 mandamentos na segunda tábua. Os primeiros 4 mandamentos, eles são 4 mandamentos que dizem respeito a nossa obrigação, a obrigação do homem para com Deus. Então, a primeira tábua, que contém 4 mandamentos, ela diz respeito aos mandamentos que nós chamamos de verticais, é do homem para com Deus. São mandamentos que dizem respeito ao relacionamento do homem para com Deus. A primeira tábua contém, portanto, estes mandamentos que são aqueles que nós seguimos e que dizem diretamente a Deus, ao modo de agradar a Deus. Eles são, por assim dizer, um resumo de como nós devemos nos relacionar a Deus ou daquilo que Deus quer de nós, ali composto em 4 mandamentos. Estes 4 primeiros mandamentos, este bloco, né, de mandamentos, eles compõem a soma de praticamente tudo que Deus requer de nós. Mas aqui é importante nós mencionarmos uma coisa, irmãos, é que os mandamentos, eles não são, por assim dizer, objetivamente, tudo o que Deus quer de nós. Os 10 mandamentos, eles figuram como uma espécie de categorias, de áreas. E claro, o seu valor nominal, o valor ali de face, né? Aquele valor real, não matarás. Deus quer que você não mate. Mas o não matar, ele quer dizer, por exemplo, ele inclui uma série de outras ordenanças de Deus, do desejo de Deus, no que ele diz respeito à ira, no que ele diz respeito à vingança, no que diz respeito à ofensa. O não matar inclui uma série de outros preceitos. Assim, cada um desses mandamentos, que é o resumo daquela lei moral absoluta, figura, na verdade, como uma espécie de uma categoria de várias outras ordenanças que Deus quer dar. E esses 4 primeiros mandamentos da primeira tábua, eles figuram como categorias de ordenanças daquilo que Deus quer dar. Então, os 4 primeiros mandamentos aqui, eles são: não terás outros deuses além do Senhor, nosso Deus. Não farás ídolos. Segundo. Terceiro, não mencionarás o nome de Deus em vão. Quarto,
não santificarás santificarás, não é um não, né? É um mandamento positivo, é um que não tem não. Santificarás o dia do Senhor. Então, 4 mandamentos que dizem respeito à prioridade que Deus tem na vida daquele que tem uma aliança com Ele. Segundo, o mandamento no que diz respeito ao culto, o mandamento dos ídolos, de não fazer ídolos, diz respeito ao culto, ao modo como Deus quer ser cultuado, o modo como nós devemos nos direcionar a Deus e nos relacionar com Deus. Este é o mandamento do culto, que é o segundo. O terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, diz respeito à reverência com que nós devemos viver diante do nome de Deus, como nós devemos honrá-lo, como nós devemos encará-lo. Esse mandamento é um mandamento que diz respeito ao temor de Deus no nosso comportamento, na nossa fala, nas nossas atitudes. E o quarto mandamento tem a ver com o uso dos nossos recursos, do nosso tempo para o Senhor. Então, neste quarto mandamento estão incluídos aqui, evidentemente, a nossa obrigação de reservar tempo para o Senhor, mas também dos nossos recursos, dos nossos bens, das nossas finanças, e como nós podemos utilizar parte daquilo que Deus nos deu para Ele, assim como o tempo, e o tempo tem a ver com o nosso trabalho, porque este quarto mandamento diz respeito não só a um dia, a tempo, mas diz respeito ao trabalhar, né? Santificarás o dia do Senhor. Você não vai trabalhar, nem você, nem o teu servo, nem a tua serva, nem os animais que você tem, eles vão descansar também. E isso se desdobra, então, numa série de outros ordenanças de Deus para a nossa vida. Então, esses 4 primeiros mandamentos, eles resumem, por assim dizer, aquilo que Deus quer de nós. Mas nós não podemos tomar esses 4 mandamentos, né, de uma maneira objetiva como a única coisa que Deus quer de nós. Então, assim, se eu não tiver outro Deus e eu, né, proclamar o nome do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, de Jeová, como o único Senhor, então não quebrei o primeiro mandamento. Se eu também não tenho nenhum ídolo, nenhuma imagem na minha casa, não quebrei o segundo. Nunca menciono o nome de Deus em vão, né? Na minha boca fica sempre, eu temo, né? Eu seguro o falar, da minha boca nunca se ouve isso. E no quarto todo domingo eu vou na igreja, vou lá, presto culto a Deus, dou o meu dízimo, participo, depois volto para casa e sigo a minha vida. Quer dizer, alguém que segue esses 4 mandamentos, ele necessariamente não quer dizer que ele está agradando a Deus. E nós veremos isso na próxima aula, principalmente quando falarmos do espírito que está por detrás dos 10 mandamentos, né? Do modo correto de seguir os 10 mandamentos. Mas é importante compreendermos que não podemos menosprezar, de outro modo, se Deus quer muito mais do que o texto, seguir o que o texto da lei diz, Deus quer que, pelo menos de saída, a gente siga o texto da lei. Então, também não vale justificar, eu não santifico o dia do Senhor, mas eu amo o Senhor muito. Não, eu gosto de Deus, Deus está em primeiro lugar. Não, nós não podemos nem menosprezar o mandamento direto, implícito aqui, e nem tampouco tudo aquilo que está por detrás dele, ou justificando o nosso espírito da lei. Então, essa primeira tábua, que são os mandamentos verticais, elas falam daquilo que Deus quer de nós em relação a Ele. A segunda tábua, ela é, do mesmo modo, um grupo de mandamentos que tem a ver com o alvo da obediência. Este segundo grupo de mandamentos, eles são, portanto, a obrigação do homem para com o seu próximo. Então, este segundo grupo de mandamentos, esse grupo de mandamentos da segunda tábua, são os mandamentos que Deus nos deu em relação ao nosso próximo. Nós chamamos estes mandamentos de mandamentos horizontais, porque eles são, né, o horizonte, eles dizem respeito a eu e o meu irmão. Então, eles são mandamentos que dizem respeito
aos nossos relacionamentos nos mais diversos ambientes e círculos, né? Na família, na sociedade, no trabalho, no casamento, em todos os aspectos de relacionamentos, estes mandamentos da segunda tábua, que são seis mandamentos na segunda tábua, dizem respeito aos relacionamentos horizontais. A primeira tábua é o mandamento que nós chamamos vertical, nós para Deus, e dizem respeito aos 4 mandamentos que nós seguimos para Deus. A segunda tábua diz respeito aos mandamentos, então, horizontais, eu para com o meu irmão, e aquilo que o que Deus quer que eu faça para com o meu irmão. Estes 6 mandamentos da segunda tábua são, então, honra pai e mãe, ou honrar pai e mãe. Quinto, sexto, não assassinarás. Sétimo, não roubarás. Oitavo, não adulterarás. Nono, não dirás falso testemunho. 10, não cobiçarás. Então, 6 mandamentos. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho, não cobiçar. Estes aí compõem, portanto, o resumo daquilo que Deus quer que eu faça em relação ao meu irmão. Aqui também, estes 6 mandamentos servem para nós como um guia de categorias de ordenanças que Deus quer em relação ao meu próximo. O honrar pai e mãe diz respeito a não só os relacionamentos familiares, mas os relacionamentos em qualquer outro círculo em que haja autoridade. Então, diz respeito aquilo que é devido a uma autoridade, né? Ao respeito às autoridades. Então, honrar pai e mãe tem a ver com a família, e é muito significativo que honrar pai e mãe venha como o primeiro mandamento da segunda tábua, né? Ele é o que abre os mandamentos do meu relacionamento com o próximo, colocando a família aí como uma prioridade e honrar pai e mãe como algo muito importante dentro daquilo que Deus quer de nós. Depois, o valor da vida humana, o não assassinar. E aí, dentro desse mandamento, tem várias questões, como pena de morte, defesa pessoal, justificação de guerra, ou será que há justificativa de guerra, o valor da vida no que diz respeito à aplicação daí para aborto. O não assassinarás, ele tem a ver com o nosso conceito do valor da vida e de como isso deve ser aplicado para nós. O 7º mandamento, não roubarás, tem a ver com não só a questão do subtrair algo de outro, né? Mas tem a ver com a propriedade pessoal, né? O direito da propriedade pessoal, tem a ver com o fato de que eu não posso tirar nada que não seja do meu trabalho pessoal e, portanto, o trabalho está incluído aqui, a ideia de que eu preciso ganhar aquilo que eu tenho, né? A vida fácil, a preguiça e uma série de outras questões que estão incluídas dentro do roubar. O não adulterar tem a ver com a santidade do casamento e a pureza do lar e tudo aquilo que diz respeito, né, a esta pureza que deve haver no lar, que deve haver no casamento, que é inclusive um símbolo do relacionamento de Deus com o seu povo. O 9º mandamento, não dirás falso testemunho, tem a ver com a língua e a nossa atitude maldosa, né? Tem a ver com o tramar para o nosso próximo, com o ser esperto, com o mentir também, a mentira, com o usar a nossa boca de uma maneira inglória, para um favorecimento pessoal ou para o dano do meu próximo. E tudo está incluído aqui, né, com a questão dos tribunais, de testemunhos, do valor de testemunho em corte, né, e tudo está incluído no 9º mandamento. E o 10º mandamento, não cobiçarás, é o único mandamento desta segunda tábua
que não é objetivo, que é interior, que é abstrato, né? Todos os outros mandamentos você consegue ver por ações concretas se uma pessoa está quebrando ou não. Mas o 10º mandamento é impossível ver. Alguém pode julgar, fulano acho que está cobiçando e tal. Ou ele pode manifestar nas suas palavras a cobiça. Mas, sem manifestar, assim, de uma maneira bastante clara, por ações ou por palavras, é um mandamento que alguém pode cometer só no seu coração. Então, ele é um mandamento interior, de certo modo, abstrato. O que nos faz ver, portanto, e aqui já há um princípio, uma ideia, de que os mandamentos eles não são cumpridos apenas por meio de ações concretas e objetivas, mas que os mandamentos incluem, em grande parte, o nosso coração, né? Onde está o nosso coração. Isso, na verdade, estava já na lei, e o Senhor Jesus é aquele que vai apontar isso muito claramente e mostrar isso muito claramente, quando ele diz assim, se você não matar, mas odiar ao teu irmão, ali você já pecou, mostrando que o espírito da lei vai muito além do texto da lei, do cumprimento literal daquela ação, tem a ver uma disposição do coração. E é por isso, então, irmãos, que estas 2 tábuas da lei e toda esta lei, elas se resumem numa única coisa. Elas se resumem, portanto, no mandamento do amor. Lá em Mateus 22, o Senhor Jesus é interpelado, inquirido por mestres da lei acerca de qual era o maior dos mandamentos. E o Senhor Jesus diz então que o maior dos mandamentos ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso está lá em Mateus 22, 37. Quando o Senhor Jesus diz assim, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, o Senhor Jesus estava resumindo os 4 mandamentos da primeira tábua, que dizem respeito ao nosso relacionamento vertical para com Deus. Todos eles se resumem neste mandamento. Esse mandamento de amar a Deus, ele não era algo novo, ele já estava na lei. Na lei de Deus, lá em Deuteronômio 6:5 e Deuteronômio 11:1, Moisés havia já falado ao povo de que ele deveria amar o Senhor seu Deus, já está ali. E logo após, Deuteronômio 5, em que há o texto da lei, entrando em Deuteronômio 6, a palavra de Deus diz assim, amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração e tu vais ensinar a teus filhos. Era a ideia de que o povo deveria ter não só um respeito pela lei e não só ter um zelo no cumprimento da lei, mas o povo de Deus deveria receber a lei de Deus como uma ordenança para um relacionamento com Deus, aquilo que agradava a Deus, e amando a Deus deveria seguir aqueles mandamentos e conduzir-se. Quando Deus ele nos dá essas leis, esses mandamentos, Deus está sendo extremamente bondoso para conosco, porque Ele está dizendo, olha, é isso que me agrada, façam isso, ponham o seu coração nessas coisas e ali você me agrada. Quando Deus vem falar com Caim, naquele texto bastante emblemático, um texto bastante importante de Gênesis 4, quando Caim e Abel apresentam oferta ao Senhor e a oferta de Caim é rejeitada, e Deus vai conversar com Caim. Deus não vai lá conversar com Caim para pressionar ainda mais Caim, e nem tampouco para reforçar o fato de que ele foi rejeitado. Não é na marra, não é na força, não é pela pressão. Quando Deus faz isso, Deus está mostrando graça. Deus desce para falar com Caim, está mostrando, Caim, esse é o caminho não é este, o caminho é esse aqui, siga este caminho.
Deus, quando Ele dá normas e princípios, até nos reprovando ou mostrando que o caminho que nós estamos indo não é, Ele quer que nós sigamos na boa direção. E esta boa direção é uma boa direção que só toma verdadeiramente, só segue verdadeiramente aquele que decide amar ao Senhor mais do que amar a si mesmo. É aquele que decide abdicar dos seus desejos, abdicar das suas prioridades, de estar no centro para seguir o Senhor Deus. E é por isso, então, que esses 4 mandamentos, eles se resumem nisso. Quando a Escritura diz, não terás outros deuses, ela está dizendo que Deus deve vir primeiro, antes de qualquer outra coisa. E deuses não são necessariamente entidades divinas, né? Pode ser o dinheiro, pode ser uma outra pessoa, um outro ser humano, é qualquer coisa que se interpõe e que quebra, então, esse princípio do amor a Deus. Quando ela diz não façam ídolos, é porque nós devemos amar a Deus sem querer ver a Deus, ou tocar a Deus, ou manipular a Deus. O nosso amor ao Senhor tem que ser um amor irrestrito e não um amor conduzido por visão. Quando diz que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão, está dizendo que nós devemos ter um tal respeito, de amor, nós devemos amar o Senhor de tal modo que o seu nome é santo em nossa boca e nós não nos portamos de nenhuma maneira indigna para com Ele porque o amamos, não só em palavras, mas em ações. Quando o texto bíblico diz que nós devemos santificar um dia, e lembrando que a palavra santificar quer dizer separar, ela está querendo dizer que nós devemos dar prioridade ao que é de Deus, para as coisas de Deus, fazendo, então, aquilo que sempre foi um desafio, não é só porque é hoje a nossa vida corrida, mas sempre foi tirar um tempo para dar ao Senhor exclusivamente. Todo o nosso tempo é de Deus e tudo que nós fazemos deve ser feito diante de Deus, mas há um tempo especial diante de Deus. Esse tempo que aquele que ama a Deus anseia ter, né? Aquele que ama a Deus, ele aguarda chegar o dia santo para ele poder gastar exclusivamente com as coisas de Deus, porque durante a semana ele realmente está ocupado, ele está correndo, ele está trabalhando, ele está ganhando dinheiro, ele tem que cuidar dos filhos, ele tem que fazer as coisas do dia a dia. Mas o domingo é um dia, então, reservado ao Senhor. É um dia em que ele deixa realmente tudo de lado e ele se dedica àquilo que ama, as coisas do seu Deus, e ele faz isso com prazer, não é um fardo, não é uma obrigação, não é o cumprimento de uma tradição, é realmente algo. Então, esses 4 primeiros mandamentos, eles simbolizam o amor que é devido a Deus e o amor que nós devemos dar ao nosso Deus, manifesto nesses mandamentos nominais, mas em princípios que vão muito além deles. E eles se resumem nisso. A segunda tábua da lei, ela é resumida nesse mesmo texto lá de Mateus 23, quando o Senhor Jesus, embora não tenha sido inquirido, acrescenta livremente e diz, olha, e o segundo maior mandamento é, ame o teu próximo como a ti mesmo, Mateus 22, 39. Que é também um texto bíblico que o Senhor Jesus não está inventando, e ele não está criando, nem tampouco está estabelecendo algo novo. É algo que já estava na lei de Moisés, lá em Levítico 19, 18, o mandamento de amar o seu próximo, o seu irmão israelita, aquele seu irmão de fé, o seu próximo. E o Senhor Jesus vai mostrar que o próximo não é só o israelita, um samaritano, alguém de outro povo pode ser o próximo também. É todo aquele com quem nós cruzamos, que convive conosco, que está perto. É este aquele a quem o Senhor quer que nós amemos como a nós mesmos. Aqui é uma distinção em relação ao primeiro mandamento e à primeira tábua. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Mas o nosso próximo, nós amamos como a nós mesmos. O nosso próximo, nós devemos amar neste nível horizontal. O que quer dizer que eu não posso amar o meu próximo acima de todas as coisas, eu não posso amá-lo acima de qualquer outra coisa, porque eu vou estar colocando na posição de Deus. E eu não posso amá-lo
com um amor inferior, colocando-o abaixo de mim. Eu tenho que amá-lo e respeitá-lo como criatura, imagem e semelhança de Deus. Com aquele amor próprio que tenho por mim, devo manifestar este amor a Ele. A parte prática deste versículo é fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Essa é a parte prática do versículo, a parte mais prática. Mas este princípio não engloba tudo o que está incluído aqui. Então, quando alguém cumpre aqueles 6 mandamentos da segunda tábua, ele tem que estar em mente a ideia do amor que ele deve àquele irmão, né? Quando ele honra, ou não rouba, não mata. Todos estes princípios, eles dizem respeito à manifestação do amor para com o nosso irmão, olhando para ele como alguém que deve ser tratado como imagem e semelhança de Deus, como o nosso próximo. Essa é a ideia, né? Aquele que está ao nosso lado, o nosso próximo, é a ideia de um igual, de um compatível. Ele não é superior, só Deus é, ele não é inferior e eu não devo tratá-lo. Porque se eu olhar para ele como inferior, eu vou colocar como prioridade diante de todas as coisas. Mas devemos olhar para o nosso irmão como um igual que deve ser tratado com deferência. Então, isso me faz olhar para os mandamentos de uma maneira diferente. Lembremos aqui, falei em aulas passadas, que em relação a este mandamento, os fariseus interpretavam, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa era a interpretação da lei. Isso está registrado lá em Mateus 5,43, que foi um acréscimo dado pelos estudiosos da lei. Né? O amarás o teu próximo é mandamento bíblico e o odiarás o teu inimigo não está na Escritura em lugar nenhum. Não há nenhum texto da Bíblia que diz. Mas, por inferência, se você tem que amar o teu próximo, e o teu próximo é aquele, então, com quem você tem aliança e que te trata bem, você pode odiar o que te faz mal, né? É o relacionamento do eu retribuo aquilo que ele me dá. Então, ao que me manifesta ódio, eu odeio. Aquele que me ama, eu também amo. É a retribuição, é a aplicação daquele princípio olho por olho e dente por dente, que é um princípio bíblico que o próprio Senhor havia dado. Mas eles assim, então, criaram um segundo mandamento. E o Senhor Jesus diz que está tudo errado. E isso aqui é uma invenção, uma criação. É uma adulteração do princípio da lei de amar o próximo. Você deve amar o próximo, inclusive o teu próximo pode ser o teu inimigo. E ele pode ser o teu próximo e você deve amá-lo. E os 6 mandamentos da segunda tábua, eles compreendem, portanto, estes mandamentos. Assim, então, os 4 mandamentos da primeira tábua, eles se resumem todos em não ter outros deuses, não fazer ídolo, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o sábado. Eles se resumem em amar a Deus. Os 4 mandamentos da primeira tábua em amar a Deus. A mesma coisa, os 6 mandamentos da segunda tábua. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho, não cobiçar. Se resume em amar o próximo. E amar o próximo é o cumprimento da lei, daquilo que Deus nos deu. Israel tinha um zelo tremendo, um zelo grande por esta lei. Israel sempre temeu ao Senhor Deus e teve um respeito por esta lei, um respeito quase que idólatra desta lei. E parte do erro de Israel é exatamente este, é ter idolatrado esta lei de uma maneira que ficou no seu texto e não foi além dela para cumprir aquilo que o Senhor Deus queria, que era o espírito da lei. Israel seguiu o esqueleto da lei, por assim dizer. Ele seguiu a lei seca, mas não compreendeu o que a lei de Deus ensinava. Só caiu meu papel aqui, irmãos, desculpe.
É importante, assim, portanto, que nós olhemos para esta lei como o manual, os 10 mandamentos, como o manual da aliança de Deus com o seu povo. E este é o último ponto que eu quero asseverar aqui para concluir esta aula, esta primeira aula sobre os 10 mandamentos. Essas duas tábuas da lei, ou estes 10 mandamentos, eles eram, na verdade, o testamento da aliança com Deus, as cláusulas, por assim dizer, da aliança com Deus. E isto aparece para nós lá em Êxodo 34, a partir do versículo 27, quando o Senhor Deus disse a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Está falando do encontro de Moisés com o Senhor Deus no Sinai. Aquilo que Deus estava ensinando Moisés, Moisés deveria escrever. E enquanto Moisés ficou os 40 dias lá, Deus foi ensinando a ele essas leis e que Moisés escreveu. Então diz assim: não comeu pão Moisés, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. De fato, os hebreus chamam os 10 mandamentos de 10 palavras, né? As 10 palavras. E o conceito, né, aqui é o mesmo que nós temos de 10 mandamentos, o texto é o mesmo, são os 10 mandamentos. Mas é curioso que aqui nesse mesmo texto, de Êxodo 34, versículo 28, elas são chamadas de tábuas com as palavras da aliança. São as 10 palavras, as palavras da aliança. Elas são as palavras da aliança de Deus com o seu povo. Elas são, por assim dizer, um resumo de tudo aquilo que aquele que está em aliança com Deus deve fazer, daquilo que Deus quer. Elas são um resumo daquilo que o Senhor Deus deseja, sobre o modo de vida, né? Que Deus deseja que o povo de Deus dele, que o seu povo, que o povo de Deus viva nesta terra. Então, este é o resumo desta lei. Ele é, na verdade, um resumo das obrigações da aliança do povo de Deus para com o seu Deus. E assim, então, aquele que segue estas leis, não a lei no seu valor nominal, mas a lei no sentido de algo completo, aquilo que está além da lei e tudo aquilo que cada uma dessas leis compreendem. Alguém que segue isso está agradando a Deus, está vivendo a aliança com Deus. Alguém pode seguir os 10 mandamentos e não agradar a Deus. Nós vamos falar disso na próxima aula. Por que alguém... Mas como assim? Como é que alguém pode seguir os 10 mandamentos e pode não agradar a Deus? Lembra do jovem rico? Ele seguia vários desses mandamentos e agradava a Deus. Os próprios fariseus da época de Jesus, eles eram zelosos em seguir estes 10 mandamentos, né? O texto nominal dos 10 mandamentos. Mas, mesmo assim, Deus não se agradava deles. Então, nós veremos como pode alguém seguir os 10 mandamentos e, mesmo assim, não agradar a Deus. Esta é a segunda parte do nosso estudo. Nesta primeira parte, nós só abordaríamos o que fizemos a introdução aos 10 mandamentos, a estrutura, a divisão e o resumo desses 10 mandamentos. O que nós trataremos a partir da próxima aula, então, é como alguém pode seguir os mandamentos e mesmo assim não estar agradando a Deus, o que é um ponto muito interessante para nós, servos do Senhor.